Sansão, lições para a vida. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1. Ouça o que diz a palavra. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorar, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Vamos orar buscando de Deus a orientação. Amado Senhor, nessa noite queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos através da vida de Sansão, para que nós possamos melhor Te servir, Senhor, e nos colocarmos no Teu propósito. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos tempos temos visto a história de alguns juízes. Nós temos visto que Israel, desde que entrou em Canaã, tornou-se uma nação no ciclo pecaminoso. Infelizmente, era pecado, opressão, clamor, livramento e pecado novamente. E assim foi por mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Um povo que não conseguia olhar para o Senhor e firmar-se na presença do Todo-Poderoso. Agora chegou a vez de Sansão e eles estavam debaixo do domínio dos filisteus por mais de 40 anos. Mais uma vez, haviam errado, pecado, e as nações vizinhas sempre se levantavam e atacavam, agora atacados pelos filisteus. Nós sabemos, amados, que todas as vezes que abrimos o nosso coração para o pecado, os nossos inimigos, eles conseguem nos cercar e nos destruir. Portanto, é necessário estarmos sempre atentos à verdade do Senhor. E com relação a Sansão, eis aí um personagem bíblico complicado. Sinceramente, amados, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, no entanto, um homem que não soube preservar o seu chamado. O propósito de Deus na sua vida. Um homem de muitos altos e mais ainda baixos na sua jornada. Um homem, queridos, que não conseguiu ficar firme na presença do Eterno, mesmo sendo capacitado por Deus, mesmo com uma missão, e a missão era livrar Israel dos filisteus, mesmo assim, a sua trajetória sempre marcada por impulsos descontrolados, um homem dado a toda sorte de males, a desobediência, vivendo de uma forma assustadora, longe do Senhor, em muitas situações da sua vida. Amados, quando você lê mais atentamente a história de Sansão, você fica um pouco decepcionado com ele. Muito decepcionado. Porque era um homem, queridos, que poderia ter feito grandes coisas na presença do Senhor. De fato, liberto Israel dos filisteus. Poderia ter sido usado de uma forma poderosa. No entanto, deixou-se mover, tomar por tudo aquilo que desagradava o Senhor e quebrando o chamado, quebrando o voto, um homem dado à carne, aos prazeres da carne, um homem dado à desobediência, e isso tudo o levou à ruína. Tudo isso levou à ruína. Com essa introdução, aparentemente, Sansão não tinha solução. Apesar de ser o homem do cabelão e o fortão, no entanto, não tinha, de fato, aos nossos olhos, uma solução. Mas o interessante, amados, é que Deus tem seus propósitos em todas as coisas. Às vezes, quando você lê histórias como a de Sansão, você não consegue compreender como é que alguém que, chamado pelo Senhor, erra tanto. Afasta-se tanto da presença do Pai.
No entanto, quando nós olhamos para a nossa vida, vamos descobrir que não somos tão diferentes. Não somos tão diferentes. E às vezes, amados, nós estamos a exemplo de Sansão, andando por caminhos que não são agradáveis ao Eterno, e não ouvimos de fato o chamado do Senhor para as nossas almas. E hoje nós vamos meditar um pouco na vida deste homem, desse juiz, e vamos aprender, irmãos, algumas situações que podem ser evitadas também na nossa jornada, como ele deveria ter evitado. Ele julgou Israel, ele governou Israel por aproximadamente 20 anos, mas nesse período ele não conseguiu colocar em prática a vontade do Senhor. A palavra não fala muito a respeito da sua família, diz apenas que ele era filho de Manoá, não diz o nome da sua mãe, mas uma particularidade interessante, aquela mulher tinha, ela era estéril. Veja, amados, isso chamou minha atenção e eu fiz uma pesquisa e descobri que 6 mulheres que aparecem na palavra de Deus de uma forma bem marcante, todas estéreis. Entre elas, Sara, a esposa de Abraão. Deus prometeu e cumpriu, nasceu Isaque. Oh, glórias! Rebeca, esposa de Isaque. Ela orou, Isaque orou, e o Senhor permitiu que nascessem Esaú e Jacó. Raquel, esposa de Jacó. A família dos patriarcas tinha uma queda para mulheres estéreis. Estéril por muitos anos, enquanto Lia, sua irmã, tinha filhos, Deus lembrou, e ela gerou a José e Benjamim. E agora, a mãe de Sansão, essa é anônima, a palavra de Deus não cita o nome, no entanto, foi uma mulher que teve um contato direto. A presença de Deus foi marcante na sua vida, e vamos ver essa verdade em instantes. Ana, mãe do profeta Samuel, outra mulher estéril, gerou Samuel, um grande profeta, também juiz em Israel. Isabel, esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, estéril também. Veja, amados, como o Senhor faz milagres, coisas magníficas, desde que haja confiança, desde que haja um submeter-se à vontade do Senhor. Oh, glórias! Em relação à família de Sansão, amados, a palavra diz que ele era filho de Manoá e filho de uma mulher anônima, no entanto, ela era estéril. Quando você lê todo o capítulo 13, você há de ver que essa mulher foi visitada por um anjo. Olha só. Não existia naqueles tempos uma dinastia de juízes, não. O Senhor levantava alguns nos momentos difíceis e, mais uma vez, Israel estava no momento difícil e o Senhor visita aquela família, visita aquela mulher anônima e o Senhor fala com ela que haveria de conceber e esse filho, desde o seu ventre, ser dedicado, consagrado ao Todo-Poderoso. Olha que bênção. E ela, amados, inicialmente não entendeu muito bem essa história, achou que era uma pessoa, era um homem realmente que estava falando com ela. Falou com Manoá e eles tiveram a oportunidade de contemplarem juntos o anjo do Senhor. E eles queriam louvar, queriam engrandecer esse anjo, no entanto, a palavra diz que o anjo pediu que fosse feito um holocausto ao Todo-Poderoso. E quando fizeram o holocausto, o anjo subiu nas chamas que queimavam o holocausto e subiu para a glória. Assim foi o encontro marcante dessa família com a presença do Todo-Poderoso. E naquele momento, amados, o Senhor chama e dá um propósito àquela família, dá um propósito àquele filho que haveria de nascer. Eis que Sansão haveria de nascer. O Senhor exigiu que ele fosse nazireu. O voto do nazireado era nada mais do que uma consagração, uma dedicação da vida ao Senhor. Geralmente era feito por pessoas, ela mesma fazia o voto, sei lá, algumas semanas, meses, quem sabe um ano, coisa assim, mas não de forma vitalícia. No entanto, o Senhor fez diferente. Ele mesmo, o Senhor mesmo, consagrou no ventre daquela mulher, Sansão. E ele nasceu com esse voto, ele tinha a obrigação de cumprir esse voto para que fosse usado de uma forma grandiosa pelo Senhor.
Às vezes, amados, o Senhor quer nos usar, no entanto, Ele exige de cada um de nós condições para que sejamos instrumentos nas suas mãos. E às vezes nós não queremos nos submeter à instrumentalidade, à vontade do Todo-Poderoso, e eis o porquê que muitos ficam prostrados à beira do caminho. Quando nós observamos a palavra, vemos que Sansão deveria ser dedicado ao Todo-Poderoso. O voto de nazireado, ele não poderia tomar bebidas fortes, nenhum tipo de bebidas, ainda não poderia cortar o seu cabelo e tocar em cadáver. Estas eram as 3 condições daqueles que se dedicavam, daqueles que de forma voluntária dedicavam-se ao Todo-Poderoso. Vale ressaltar que o Senhor requereu do libertador, requereu de Sansão, através da sua família, que fosse dedicado, que aquela criança fosse dedicada ao Todo-Poderoso. E quando nós observamos essa verdade, amados, eis que o Senhor permite que Sansão nasça, que tudo aquilo que ele havia falado venha à existência. No entanto, vemos que nasce Sansão, um tanto quanto resistente à vontade de Deus. Talvez ele não tenha conseguido compreender, mensurar o quão bom, o quão maravilhoso era servir o Todo-Poderoso de uma forma integral, de uma forma verdadeira. Talvez os seus olhos na sua juventude contemplavam o mundo, quantas coisas boas que o mundo tinha a oferecer, aquele tanto de mulheres, aquela coisa toda, enfim, as bebidas, as festas. Talvez ele olhou para essas situações e achou mais importante dobrar-se a estas situações. O certo é, irmãos, que ele tratou com descaso o chamado de Deus. Foi um homem que não soube valorizar o grande propósito de Deus na sua vida. E como isso é comum em nossos dias? Como isso é comum, irmãos? Quando nós olhamos para Sansão e olhamos para os nossos dias, por incrível que pareça, temos contemplado a mesma coisa em pleno século 21. As mesmas situações. As pessoas que não conseguem firmar-se, deveriam ter um voto com Deus, mas não conseguem firmar-se na presença do Todo-Poderoso e deixam-se levar por toda sorte de males. E a Bíblia diz de forma clara que Sansão, o nazireu, ele tocou em cadáver, está em Juízes capítulo 14, envolveu-se com prostitutas, Juízes 16, casou-se com mulheres fora da aliança de Deus, Juízes 14, expôs o seu segredo a Dalila, Juízes capítulo 16. Tudo isso mostra o quanto esse homem não valorizou o propósito de Deus, o chamado do Senhor. Às vezes, nós temos que observar muito a nossa existência e vermos se nós não somos nazireus, no entanto, temos um chamado do Senhor para a nossa vida, e o chamado do Eterno é para que sejamos separados, vivamos em santidade, para que assim Ele possa trabalhar os nossos dons, talentos, trabalhar o nosso ministério, para que sejamos de fato úteis ao reino dos céus. E é preciso uma vida de vigilância. É preciso uma vigilância intensa, estarmos atentos a tudo quanto nossos olhos veem, a nossa boca fala, nossos ouvidos ouvem, nossas ações, em todas as situações, é preciso que haja uma vigilância, para que a vontade do Eterno seja uma realidade na nossa existência. Claro, a santidade é a base para que possamos de fato servir o Senhor. Lembrando-nos que a santidade não é opcional. A santidade é uma obrigação de todos aqueles que querem servir a Deus, de todos aqueles que demonstram amor para com o Senhor. Se alguém diz, eu amo o Senhor, porém vive na prática do pecado, com certeza esta pessoa não ama o Senhor e não é santa, obviamente. Amém? Eis aí, amados, primeiro vemos o chamado de Deus. O chamado com um propósito, um grande propósito. Mas era preciso que houvesse santidade, separação. E infelizmente Sansão falhou nesse quesito. Infelizmente. Número 2. O pecado cauteriza aos poucos. Amados, o pecado é terrível.
Cauterizar, queridos, é você usar um instrumento, um cautério, para que através dele você sele os vasos que estão sangrando, uma hemorragia, alguma coisa assim, e você usa um instrumento com fogo quente, elétrico, enfim, que imita calor e vai selando os vasos. E aquilo aos poucos vai parando a hemorragia. É mais ou menos por aí. A cauterização do pecado na vida do homem funciona também assim, irmãos. Aos poucos ele vai entrando no coração, vai dominando a mente. Aos poucos, hoje uma pessoa, por exemplo, vai numa festa e toma um copo, meio escondido, ninguém está vendo, toma ali escondido, satisfez a sua carne. Na próxima vez ele vai, mas já toma uma lata. Na outra, toma duas. E acha que não tem nada a ver, tudo bem, porque Satanás vai selando a vida das pessoas, cauterizando a vida das pessoas, a ponto de envolvê-las por completo e elas não sentirem que estão longe de Deus. E não sentirem que estão longe de Deus. O pecado é terrível, irmãos. Nós temos que vigiar bastante. A palavra diz em Juízes capítulo 16, versículo 20. Ouça o que diz a palavra, Juízes 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão, amados, estava num momento complicado demais. Haja vista que ele havia pecado contra o Senhor, havia casado-se com Dalila, e Dalila, de todas as formas possíveis, tentou descobrir qual a fonte da sua força. E tentou descobrir. E chegou a um ponto que diz a palavra que Sansão, já cansado daquela situação, a mulher querendo saber qual era a fonte, aquela coisa toda, ele revela que a fonte estava no cabelo, que a força estava representada através do cabelo. E a palavra diz que essa mulher, ela rapou completamente a cabeça, usou de alguém para rapar completamente a cabeça de Sansão. E ele não sentiu. E quando ela gritou: Sansão, os filisteus estão presentes, ele tentou mais uma vez, como havia feito anteriormente, sair do laço. Só que ele já não tinha força. A força, o Senhor já havia retirado-se dele. Queridos, assim é o pecado. As pessoas vão pecando, vão fazendo as coisas e acham que estão em comunhão com o Senhor. E quando dão por conta, estão totalmente dominados pelas trevas. Portanto, quando nós observamos esse texto, vemos que a queda de Sansão não foi súbita, não foi de uma hora para outra, mas foi algo progressivo. Se você ler os capítulos anteriores, você há de ver que as práticas pecaminosas de Sansão foram progressivas. Ele foi cada vez mais descendo na lama do pecado, mergulhando nas dificuldades da vida. Ele primeiro jogou fora o valor do nazireado, do chamado do Senhor. Depois ele abraçou todas as coisas que não agradavam ao Senhor, não agradavam ao Todo-Poderoso. Ele casou-se com filisteias, abraçou aquilo que a palavra dizia, aquilo que era comum entre os israelitas, não casarem-se com mulheres de nações vizinhas, de nações diferentes. Mesmo assim, ele optou por casar com filisteias. Posteriormente, casou-se com Dalila. Mais uma vez, errou diante do Senhor. E ele não se dava conta, irmãos, que tudo estava caminhando para um desfecho terrível como de fato foi. Dalila, amados, conseguiu dominar Sansão completamente. O pecado muitas vezes entra assim na vida das pessoas e quando eles acordam, já estão totalmente dominados pelas práticas erradas. Eis uma das lições que nós aprendemos com a vida de Sansão. Não podemos dar lugar ao pecado. Nós temos que cumprir o nosso voto. Qual o teu voto?
de santidade. O Senhor te chamou para a santidade. No caso de Sansão, nazireado. Mas também era um voto de separação das práticas erradas, das práticas contrárias à vontade do Senhor. Nós não podemos, queridos, abandonar os princípios do Eterno. Eu sei que até este momento nós não apontamos nada de bom na vida de Sansão. Irmãos, na verdade, poucas coisas boas nós podemos tirar da vida de Sansão, por incrível que pareça. Um homem levantado por Deus para servir de exemplo para cada um de nós. Um homem que não conseguiu cumprir o seu chamado. Um homem que não obedeceu Deus. Um homem que abandonou os preceitos do Senhor e abraçou aquilo que esse mundo, aquilo que aquele mundo da época tinha a oferecer. E ele, com certeza, mergulhou-se por completo em todas as práticas erradas. Nós temos que estar atentos, porque o pecado é sedutor, é sutil. O pecado, irmãos, é alimentado por concessões. Olha só, presta atenção. Às vezes, nós olhamos para algumas situações pecaminosas e achamos que uma vez só não tem problema. Ah, se eu fizer uma vez só não tem problema, Deus entende, enfim, essas coisas todas que nós sempre apresentamos como justificativas para o pecado. Ah, se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo uma vez só, enfim. Mas é assim mesmo, irmãos, que funciona a ação do maligno na vida das pessoas. São as pequenas concessões, as pequenas aberturas para as práticas erradas, porque tudo inicia-se pequeno. Amém? Nada inicia-se grande, geralmente tudo é pequeno, mas vai crescendo, vai crescendo. O seu filho, por exemplo, nasceu pequeno, claro, mas vai crescendo e você nem vê o crescimento. Nós não vemos o crescimento dos nossos filhos. Quando você abre os olhos, já estão com 20 anos. Cresceu, cresceu. Mas é algo que passa desapercebido, porque você convive diariamente. Amém? Assim também é o pecado, irmãos. Eu sei que o exemplo, a associação não é muito legal, mas é para você entender. Assim também é o pecado. Ele vai crescendo aos poucos. Na vida de Sansão foi desta forma. Foi crescendo aos poucos. Ele foi com prazer, fazendo aquilo que agradava o seu coração e cada vez mais afastando-se da presença do Senhor, perdendo cada vez mais a comunhão verdadeira com o nosso amado Jesus. Amém? Fique atento, aprenda com Sansão, mas aprenda a não pecar para não errar com Deus. Nosso terceiro tópico, mesmo nas cinzas ainda há esperança. Agora sim, você há de ver um Sansão que fez alguma coisa para Deus. Na verdade, ele fez a obra do Senhor extremamente parcial. Extremamente parcial. O Senhor o chamou para livrar Israel dos filisteus. E ele, com a sua morte, livrou parcialmente Israel dos filisteus. Sansão viveu longos dias sobre a face da terra. Foi um homem que fez grandes coisas. O Senhor deu diversas oportunidades. Quando você lê a história, quando você lê os capítulos referentes à vida de Sansão, você há de ver que em dados momentos o Senhor deu-lhe força, deu-lhe condições. E ele muitas vezes usou essa força de uma forma errada, não visando aquilo que era propósito de Deus na sua vida. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos dá. Nossa vida, nossos pensamentos, dons, talentos, todas essas coisas, para que, a exemplo de Sansão, não os usemos para desagradar o Todo-Poderoso. Ouça só, Juízes capítulo 16, versículos 27 até o 30. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos.
Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Queridos, eis aí o fim de Sansão. Eis o fim de Sansão. A palavra nos mostra, irmãos, que as consequências dos seus atos pecaminosos não foram boas. Quando Sansão foi cativado por Dalila, e ela conseguiu descobrir qual era o segredo, a palavra diz que ela rapou o cabelo de Sansão. Ela, através de um terceiro, rapou completamente. A partir daquele momento, ele já não tinha mais força. Os filisteus o capturou, furou seus olhos, e ele foi jogado numa cela. E trabalhava rodando uma roda para descascar os produtos, descascar alguma coisa. Ele estava ali trabalhando. E ele tornou-se motivo de escárnio, haja vista que ele havia feito coisas que desagradavam o povo daquela época. Havia, muitas vezes, agido de uma forma inescrupulosa, de uma forma errada, para satisfazer o seu próprio ego, e tudo aquilo criou nos filisteus um ódio para com ele. E a partir do momento que ele foi capturado, seus olhos furados, a palavra diz que ele trabalhava também jogado numa cela. E chegou um momento que tinha uma grande festa ali naquele lugar. Diz a palavra que havia mais de 3.000 pessoas no templo de Dagon. E ele, amados, levado ali para divertir o povo olhava para ele, escarnecia, aquela coisa toda. Momentos de vergonha plena para Sansão. Ali, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que havia andado longe de Deus, que as suas práticas eram más. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava vivenciando era fruto das suas ações erradas. E diz a palavra, irmãos, que ele pediu a alguém para que o aproximasse das colunas do templo. E ele, abraçando aquelas colunas, conseguiu derrubá-las. E mais de 3.000 pessoas morreram ali. Diz a palavra que ele conseguiu matar mais pessoas com a sua morte do que durante toda a sua vida. Eis ali que houve parcialmente o cumprimento da vontade de Deus para a vida de Sansão. Haja vista que ele foi levantado como os demais juízes para uma perfeita libertação, uma restauração da paz em Israel, e ele não conseguiu fazer tal qual o Senhor desejava que fosse. No entanto, amados, diz a palavra que nos seus momentos finais de vida, ele orou. Na verdade, ele reconciliou-se com Deus. Houve uma reconciliação, ele reconheceu o seu estado de pecado, reconheceu os seus erros, reconheceu como havia caminhado errado. Ele pediu certamente perdão ao Todo-Poderoso, tomado por um arrependimento verdadeiro. Ele confessou os seus pecados. E o Eterno permitiu que ele fizesse segundo a vontade de Deus. Ali, irmãos, nós precisamos entender que não foi necessariamente um suicídio. Às vezes as pessoas olham para Sansão e o veem como suicida. Mas não foi um suicídio. Ele estava naquele lugar como um soldado de Deus. Um soldado do Senhor. Quem encheu o seu coração, encheu a sua vida de poder, não foi a sua vontade, mas foi o Espírito de Deus. Diz a palavra que o poder de Sansão era dado pelo Espírito de Deus. E quando ele abraçou aquelas colunas e orou ao Senhor, Deus mais uma vez restabeleceu as suas forças. Restabeleceu as suas forças. E ele conseguiu derrubar aquelas colunas e todo aquele prédio desmoronou sobre aqueles que estavam presentes. Amados, que nós não cheguemos a este ponto, mas que possamos fazer a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto.
Com relação à sua morte, sabemos que muitas pessoas dizem que ele suicidou, mas quando nós olhamos um pouco mais atentamente, nós vamos ver que ele estava com uma missão sobre a face da terra. Ele tinha um propósito, e certamente esse propósito poderia custar-lhe a vida, como custou-lhe a vida. Ele estava como um soldado do Senhor, como um mártir que aceita a morte para honrar, para glorificar o nome do Todo-Poderoso. É necessário que entendamos que ele havia passado por um processo de arrependimento, de confissão de pecado. Ele estava mais uma vez em unidade com o Senhor. A palavra diz que ele estava em oração, amém? Ele estava numa missão, e a missão era julgar os filisteus. E ali, amados, ele se ofereceu como sacrifício para libertar Israel. Portanto, não foi um suicídio em si, até porque, como nós vemos na palavra, para que ele conseguisse derrubar as colunas do templo de Dagon, foi necessário receber a força de Deus. E Deus não vai abençoar um suicida para fazer a obra dele. Deus não usa de meios contrários à vontade dele próprio para que a sua obra seja feita. Portanto, amados, quando o Senhor, mais uma vez, restabeleceu a força de Sansão, era para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado, e a vontade do Eterno manifesta naquele lugar, manifesta ali. Tanto é verdade que ele está na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, como um daqueles que viveram pela fé, morreram pela fé. Há situações que nós não podemos entender. Eu sei que hoje eu falei de uma forma a desmerecer tudo aquilo que nós aprendemos em relação a Sansão. Nós cantamos Sansão, cantamos as músicas, muitas vezes ouvimos, mas todas as ações de Sansão, elas visavam o seu bem próprio, a sua própria vontade, a sua carne, por incrível que pareça. Eu quero aconselhá-los a ler os textos, os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Vocês verão que desde o início, ele não obedeceu ao Senhor. Bem no início da sua vida, logo ele quebrou o voto de Nazireu. Bem no início. A partir daquele momento, ele viveu ali em Israel para a autossatisfação. Casou-se com uma filisteia. Matou pessoas porque ele havia colocado um enigma indecifrável. Ele estava no casamento com essa filisteia e ali, junto com aqueles que eram convidados, ele colocou um enigma a respeito de um leão que ele matou na caminhada para aquele casamento. Ou seja, ele estava caminhando para um ato pecaminoso, encontrou com o leão, matou. Posteriormente, quando ele voltou-se para o casamento, eis que havia mel no leão. E ele leva e faz um enigma, apresenta um enigma para aquelas pessoas. E é evidente que não era possível descobrir. Eis que a noiva, a mulher de Sansão, trai e fala para eles qual era a resposta. E ele perdeu, entre aspas, a aposta. Foi necessário matar 30 pessoas, se não estou enganado. Foi necessário matar um número de pessoas para tirar as roupas, as túnicas, para pagar a aposta. A Bíblia não fala que era uma aposta, mas dá-nos a entender exatamente isso. Dá-nos a entender isso. Quando você vê um pouco mais à frente, os sempre maus. Por fim, encontra-se com Dalila. Dalila, eu quero casar com Dalila. Dalila nunca foi bem intencionada com relação a Sansão. E ela recebeu uma boa quantidade de prata para trair seu esposo, para entregar a Sansão. Veja como são as coisas. Posteriormente, nós vemos, amados, que teve seus olhos furados, levado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido, até que tornou-se uma espécie de alguém para divertir, talvez porque não tinha seus olhos, não conseguia enxergar, saía tateando, alguma coisa assim, não sei qual era o motivo que faziam as pessoas rirem de Sansão. Foi o momento que ele conseguiu lembrar-se de Deus de fato, bem no finalzinho da sua vida. Que nós não venhamos lembrar de Deus só no final da nossa vida, mas que vivamos Deus
todos os dias da nossa existência. Que nós possamos, amados, entender que a nossa vida é para honrar, é para glorificar o nome do Eterno. Talvez a tua mãe não recebeu um anjo que, você há de conceber e teu filho será isso ou aquilo. Certamente a tua mãe não teve essa graça. No entanto, nós sabemos, amados, que temos um propósito de Deus na nossa vida. Todos nós aqui nesse recinto e aqueles que nos veem, todos sabem que você não está sobre a face da terra de bobeira, solto, mas Deus tem uma missão para você. Deus tem um propósito para a tua existência. E você precisa agarrar esse propósito e observar o exemplo de Sansão, que não valorizou a vontade do Eterno, que não valorizou o chamado do Senhor, mas sim, valorize, faça que aquilo que Deus quer para a tua vida venha à existência e certamente você será bem-sucedido. Oh, glórias! E no dia eterno o Senhor há de chamá-lo de bendito e você estará na glória para todo sempre, para honrar, para bendizer o nome santo de nosso Senhor e Salvador. Com relação a Sansão, a vida dele não foi das melhores, mas com certeza está na glória, porque reconheceu, mesmo que no final da sua vida, mas reconheceu a necessidade de servir e, arrependido, orou e confessou os seus pecados e deixou-se mover pelo Espírito Santo do Senhor e cumpriu de forma parcial aquilo que o Senhor havia proposto para a sua vida. Está na glória, até porque encontra-se na galeria da fé, e aqueles que estão registrados na galeria da fé, porque honraram e glorificaram o Senhor, mesmo que nos últimos momentos da sua vida. Amém? Que nós possamos aprender, irmãos, a buscar Deus intensamente e a vivermos a vontade do Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, todos os momentos da nossa existência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos abençoar, Pai, para que nós possamos aprender e não seguirmos os passos maus de Sansão, mas sim observarmos que é necessário, como que ele reconheceu, observarmos a Tua vontade e cumpramos a Tua vontade intensamente. Vivamos dia após dia, Senhor, aquilo que Tu queres. Oh Deus, que possamos cumprir os Teus propósitos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que vivamos o propósito do Senhor intensamente, porque essa é a vontade do amado Jesus para nossas almas. Mensagem 1407.